Play. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, que turma animada, né? Vamos iniciar mais uma etapa da nossa disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação, e nós vamos dar continuidade à discussão que nós iniciamos ontem, né, sobre as etapas de pesquisa, os tipos de pesquisa e essa ampla discussão que está norteando esse momento da nossa disciplina, que estão surgindo muitas dúvidas, né? E aí é bom porque nós estamos tendo a oportunidade de, mesmo que devagar, né, nesse ritmo remoto, nós estamos tendo a oportunidade de esclarecer e informar, né, o que é a metodologia, e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar esse novo olhar, né, sobre o que é escrever, né, como que esse povo que vocês buscam aí os artigos conseguem chegar a uma publicação, né, e esse é o nosso objetivo aqui, ensinar vocês a escrever, a pensar cientificamente, a estar se colocando também como pesquisadores, como pensa um pesquisador, né, como que esse povo que está escrevendo artigo consegue pensar num tema, pensar num problema e transformar esse problema em um artigo, né? Pensar num tema, pensar num problema e transformar e fazer a coleta de dados, né? Então é uma questão de entendimento sobre esse processo, né? Então vou abrir novamente aqueles nossos slides que eu vou enviar para vocês hoje. Eu envio porque a gente termina ele. E aí eu vou abrindo aqui para o povo entrar na aula. Jefferson. Deixa eu abrir aqui o slide. As etapas da pesquisa. Definição, as etapas de pesquisa. Muito bem. Nós paramos aqui ontem, não foi? Aqui, ó. Foi isso, né? Para quem divulgar, quando vocês estiverem com os dados na mão, para quem divulgar esses dados, né? Qual o caminho a seguir até chegar a essa publicação? E aí nós temos aqui uma ampla variedade de canais que você pode divulgar os seus dados, e aí a gente vai falar da comunidade acadêmica, né, em si, que compõe a mim, a vocês e a todos que frequentam a universidade, né? Vocês podem fazer por exemplo, quando vocês divulgam o TCC de vocês e que vocês apresentam o TCC de vocês lá dentro da UFPA, vocês estão divulgando os resultados da pesquisa para a comunidade acadêmica, tá? Para a comunidade acadêmica. Se caso vocês queiram transpor os muros da universidade para apresentar as pesquisas de vocês, e vamos imaginar que vocês fizeram a pesquisa de vocês lá na APAE de Altamira, né? E vocês queiram divulgar os dados da pesquisa para aquela comunidade, para aquele naquele local de trabalho daquelas pessoas. Então vocês terão que ir lá e planejar uma apresentação, que eu acho muito justo, né? Porque é uma das queixas que eu observo muito e que eu ouço de alguns locais que abrem seu espaço para os nossos estudantes, é que eles vêm aqui, utilizam o nosso espaço, conversam com as nossas pessoas, mas não trazem o resultado para a gente ver, né? O que resultou da participação deles aqui no nosso espaço? Então, por uma questão de ética também, né, e por uma questão de compromisso científico, é importante que vocês pensem sobre isso, né? Eu vou planejar a minha pesquisa, eu vou para determinado local e depois eu vou desaparecer, né? Eles ficam sentidos com o nosso desaparecimento. Então, eu já ouvi essa questão de saber, dessas pessoas quererem saber onde resultou a participação deles na pesquisa, né? Então, quando a gente fala apresentar os resultados para os sujeitos participantes da pesquisa, é nesse sentido que eu estou falando, tá? De vocês levarem o resultado final, o produto final, o pedaço do bolo, oferecer lá
para aquelas pessoas que participaram da pesquisa de vocês, tá? E os meios científicos, que são os congressos, que são, né, os eventos científicos, que nós temos vários eventos científicos no Brasil, de educação. Nós temos o ENEP, nós temos o EPEP, nós temos o CONEP, tem vários eventos, e tem os eventos internos das universidades, né, eventos científicos, e as revistas, que são esses locais que vocês estão começando a perceber, né, que existem e que tem uma classificação de acordo com como eu mostrei para vocês ontem lá na plataforma Sucupira, tá? Então, pensar nessa divulgação também faz parte do planejamento da pesquisa, tá, gente? Não pode esquecer. Assim como a gente tem que lembrar que existe a ética para nortear o nosso procedimento, a nossa metodologia, a nossa condução, existe também essa preocupação com aquelas pessoas para quem você vai dar a devolutiva, para quem você vai novamente apresentar ou vai apresentar finalmente os seus dados, tá? Então, pensando nisso, que eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão, tá? Então, aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide. Estão conseguindo ver? Projeto final? Sim. Tá, né? Então, o projeto final, o trabalho final, o projeto que vocês vão entregar no final dessa disciplina, o trabalho que vocês vão entregar é diferente do TCC. É diferente do TCC, né? A ideia é que vocês entreguem um artigo pra gente, pra mim no caso, e esse artigo ele esteja, esse manuscrito, esse texto, ele esteja mais próximo possível do final, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês, né? Então, como que se estrutura um projeto de pesquisa? O que faz parte? Cabeça, tronco e membro, né? O que faz parte aí do projeto de pesquisa, o que é que tem que ter. E ontem quando vocês fizeram a dissecação do artigo que vocês estão lendo, vocês tiveram a oportunidade de ver essa estrutura, como que tá separado, né? Então a gente vai ver ali uma introdução. O que vocês puderam perceber na introdução? O que vocês percebem na introdução de um trabalho? O que contém a introdução do trabalho? Problemática, objetivo, método e... esqueci o outro. Não. Na introdução de um artigo, você não vai encontrar um método, gente. Vocês não vão encontrar um método. Na introdução, não. Na introdução você vai encontrar a problemática. Na introdução de um artigo, você vai encontrar a contextualização daquela problemática. Na introdução de um artigo, você vai apresentar, você vai introduzir o seu trabalho. Mas o método, não. O método ele vai estar numa seção à parte, né? De um projeto, de um trabalho, é a parte, tá? Então, não tá contemplado ali nessa estrutura que eu tô apresentando para vocês, tá? Vamos imaginar, para exemplificar isso, vamos lá, eu já quero que vocês pensem no artigo, tá? Eu vou pegar, depois eu respondo essas questões que o pessoal tem algumas pessoas perguntando. Ontem na aula eu falei, hoje eu vou dar aula síncrona para vocês, né? Tem algumas pessoas falando aqui que no plano estaria assíncrono, né? E aí é importante estar na aula, que é para justamente pegar assim essas informações, e quem não vem para a aula pergunta para quem estava o que é que aconteceu e porque os planos podem mudar, né? Então só para que fique essa informação, porque eu planejo, mas na hora a gente pode mudar, e aí eu informo no dia anterior se vai ser síncrono, se vai ser assíncrono, porque eu vi a necessidade hoje de dar continuidade nesse momento presencial aqui, nesse momento síncrono, porque não foi possível tirar todas as dúvidas conforme foi planejado, porque é muito complexo o assunto, tá, Beatriz? Então, Beatriz está falando aqui.
e a Adelaine, tá? Deixa eu pegar aqui um artigo que foi enviado por vocês anteontem. Deixa eu ver. Vou pegar aqui Professora, artigo e projeto é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Mas como o trabalho final de vocês vai ser um manuscrito, vai ser algo já mais estruturado, eu já quero que vocês pensem... Eu já quero que vocês pensem nesse artigo como já o trabalho que vocês irão desenvolver. Aqui. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver quem é. Beatriz. Vamos abrir aqui, ó. Então, estudo de caso sobre a inclusão de alunos com deficiência no ensino superior, tá? Aqui é um estudo de caso, o tipo de pesquisa é um estudo de caso, tá? E aqui, ó, na introdução, eu vou falar da introdução. Na introdução, você vai ver a problemática do artigo, tá? Você vai discorrer sobre essa problemática, você vai buscar embasamento teórico, você vai pegar base histórica, né? Aqui o autor está falando da inclusão, do histórico, como que isso aconteceu na humanidade, e vai apresentando, vai contextualizando a sua problemática, baseado em artigos, baseado em autores clássicos, né? Como eu falei para vocês ontem. E aí vai apresentando. Ó, estão vendo aqui que a metodologia está num tópico à parte, é uma outra seção, tá? É uma outra seção. Aí, bem aqui, deixa eu ver. Esse artigo, eu não tô lembrando quem mandou, não sei se quem leu pode me ajudar. Se eles estão apresentando aqui a hipótese e o objetivo no final. Aqui, participantes, instrumentos. Geralmente no final da introdução, é colocado a hipótese e o objetivo, tá? Deste artigo. Vamos ver qual é o objetivo que eles colocaram aqui no resumo. O objetivo do presente estudo, estão conseguindo ver aqui, ó? O objetivo do presente estudo foi levantar o número de alunos autodeclarados com deficiência em processo de inclusão no ensino superior nas instituições públicas e privadas de Juiz de Fora. Esse aqui é o objetivo, tá? Geralmente, isso como está escrito aqui, vocês vão colocar no final da introdução. Depois que vocês fizerem todo o apanhado teórico, contextual, vocês vão colocar, antes de escrever metodologia, vocês vão finalizar o último parágrafo da introdução com o objetivo. No artigo, vem incorporado no texto. No projeto, vem um tópico aqui, tá? Escrito objetivo geral, objetivo específico, tá? Para isso, eu vou abrir aqui um outro exemplo esse aqui é o exemplo do artigo. Eu vou abrir aqui um exemplo de projeto para vocês verem a diferença, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que aqui mesmo tem.
Aqui, quando a gente fala de um projeto, né? A gente vai falar, por que que isso está em separado bem aqui, ó, metodologia tá um asterisco, tá? No projeto, tá? Eu costumo pedir que a metodologia venha separado num tópico à parte, mas geralmente na introdução você vai encontrar qual é o tipo de abordagem, qual é o tipo de pesquisa, qual é o tema, qual é o problema, qual é a hipótese, né? Se for o caso de você apresentar a hipótese, quais são os objetivos, a justificativa e a metodologia. Só que isso quando a gente fala de projeto, que é diferente da pesquisa já realizada, tá? No projeto, a pesquisa ainda não foi realizada. Então, na introdução, você vai incorporar de forma sutil estas seções aqui, tá? Principalmente essa que está em asterisco. Porém, logo depois da sua introdução, onde você fizer uma revisão bibliográfica, tá? Onde você fizer uma contextualização histórica, você vai ter um item específico com relação à sua metodologia ou seu método, né? Qual é o passo a passo que a sua pesquisa vai apresentar, vai ter. Então, quando pensar num projeto de pesquisa, você tem que pensar que a organização desse projeto vai seguir basicamente esses protocolos aqui. A justificativa, o que é essa justificativa dentro de um projeto? O tema e o problema nós já discutimos. E a hipótese? O que é a hipótese? O que é a justificativa? Por que esses dois itens aqui dentro de um projeto de pesquisa são importantes, né? Quando você pensa num tema, a inclusão dos meninos, a inclusão das pessoas com deficiência visual em Altamira, você deve ter você definiu o seu tema, qual é o problema? Qual é o problema que está por trás desse tema? Né? Você definiu lá o problema, definiu o tema, a inclusão de pessoas com deficiência visual. Qual é o problema? A falta de formação docente implica em prejuízos para esses alunos. Qual é a hipótese? A hipótese que pode estar relacionada. Qual é uma afirmação que, pela observação de vocês podem apresentar inicialmente? Qual seria uma hipótese para a falta de formação docente? Ou a hipótese para o prejuízo educacional? O que é uma hipótese? No caso seria aí as políticas públicas, professor, que não ajudavam nessa formação decente, seria aquelas questões que causam a problemática, não é isso? A hipótese? A hipótese é uma ideia que você vai apresentar e que no final você vai dizer se a sua ideia estava certa ou estava errada. Isso é hipótese, tá? Por exemplo, nesse caso, vocês podem afirmar. A hipótese é uma afirmação, tá? Que você vai apresentar inicialmente. É uma afirmação que vai ser baseada na sua experiência e na sua observação e no que a literatura está apontando ali, que você se baseia nisso. Por exemplo, nesse caso da falta de... Afirmação em cima da problemática, professor? Afirmação em cima da problemática, exatamente. Se for o caso, né, você apresentar uma hipótese inicial, é você apresentar... Vamos pensar que a hipótese para falta de... Vamos imaginar que a afirmação é: para este projeto, levanta-se a hipótese que em Altamira não existam cursos de formação específico para esse público. Ponto. É uma afirmação. Por que os professores estão sem formação? Porque a Altamira não promove esses eventos. É uma afirmação. A tua pesquisa vai ser baseada nessa hipótese, nessa problemática, onde você no final vai ter que provar se o que você falou estava correto ou se estava errada. Para fazer isso, você vai ter que fazer uma pesquisa, desenvolver. Como que tu pode provar isso que tu está falando? É uma tese, né? Como é que tu pode provar que você está afirmando que a Altamira não promove curso de formação? Onde é que tu podes buscar essa informação para confirmar ou refutar?
Levantando os dados, né? E onde que você pode buscar esses dados? Escuta. Onde? Nas instituições. Secretaria Municipal de Educação. Isso, Secretaria Municipal de Educação, ouvindo os próprios professores. Isso, nas próprias instituições. Nas próprias instituições. E ao final disso, lá nas suas considerações finais, você vai dizer: a hipótese inicialmente levantada pode ser confirmada, no caso, se realmente vocês constatarem que em um ano ou durante 10 anos não houve um curso de formação para professores ensinarem crianças com deficiência visual, vocês vão dizer que a hipótese ela foi o quê? Confirmada. Mas se de repente vocês afirmaram lá no início que em Altamira não houve formação, né? Não tem formação, que Altamira não promove formação, e a pesquisa de vocês mostra o contrário, vocês vão lá na CEMED e descobrem que tiveram vários cursos de formação, só que você não ficou sabendo, porque é uma coisa interna, não foi divulgado na mídia, não foi apresentado, isso foi uma coisa interna. Aí lá nas considerações finais você vai dizer assim: a hipótese inicial foi o quê? Refutada. A hipótese inicial foi refutada porque os dados provaram que durante esse período houveram X cursos e tal, e tal, e tal, e tal. Isso que é uma hipótese que pode ser confirmada ou pode ser refutada. Professora, tá? Pergunta. Diga. Se não haver coerência entre a hipótese se foi refutada ou confirmada, por exemplo, se ela foi refutada, mas eu colocar que foi confirmada, tipo assim, essa média, as pessoas que eu botei o dado podem processar ou algo do tipo? Olha, processar é uma coisa que pode acontecer, porque você está apresentando falsos dados, né? Você vai estar apresentando falsos dados. Mas isso também vai pelo viés da ética. Como que você faz uma afirmação, os teus dados provam e você vai falar o contrário? Vai falar o que não houve, né? Tá, é muito difícil de acontecer, então. Não. Pelo visto. Entendeu? Então, o que vai sustentar a tua hipótese, se ela vai ser confirmada ou se ela vai ser refutada, são os seus dados. Tá? São os seus dados. Pergunta. Diga. No artigo que a gente vai fazer, a senhora falou sobre os objetivos geral e o objetivo específico. Qual desses dois a gente vai utilizar ou utiliza os dois e qual é a diferença? Tá, eu vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Tem uma outra parte aqui que é o objetivo, mas o objetivo geral, vamos imaginar que o objetivo geral é a boca do funil e o objetivo específico são pequenos passos que vão te fazer entender um objetivo geral, tá? O objetivo específico, o próprio nome está falando, são pequenas nuances dentro da sua pesquisa. Vamos imaginar, o objetivo geral da sua pesquisa descrever e analisar os cursos de formação para docentes em Altamira, tá? Cursos de formação pode ser vários. Objetivo específico está dentro do objetivo geral. Como primeiro objetivo específico, descrever quais cursos foram mais frequentes, objetivo específico 1. Objetivo específico 2, descrever qual público foi contemplado por esses cursos de formação, tá? O objetivo específico, ele é, como o próprio nome está falando, é uma especificidade do teu objetivo geral. É algo que vai dar a pimenta lá, é o sabor, é o que vai estar ali mostrando na entrelinha, né? Especificamente, o próprio nome está falando, é o que vai te dar informações adicionais sobre aquele objetivo geral que você está colocando ali como seu propósito. Objetivo geral, pesquisar os cursos de formação de Altamira, ponto. Descrever e analisar. O que vai te ajudar a analisar são os objetivos específicos. Descrever quais cursos,
descrever para que público, descrever a adesão, se foi frequente, se não foi frequente, são os objetivos específicos. Geralmente, num projeto, a gente apresenta 3 objetivos específicos e fica aí o objetivo geral maior, tá? Entenderam? Então, dentro do corpo lá do teu projeto, você vai escrever objetivo geral, objetivo específico, tá? Que é para ficar bem divididinho lá o que você vai fazer. E por que a justificativa? O que é a justificativa, né? Por exemplo, houve um período aí em Altamira que eu estava desenvolvendo desenvolvendo uma proposta para implementar um curso no campus de Altamira de pedagogia bilíngue. Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês ou se vocês ouviram falar, que iria ter um curso de pedagogia bilíngue, Libras-Português, né? E aí nós ficamos vários meses trabalhando nesse projeto para apresentar lá para a universidade, para a reitoria em Belém. E aí nós tínhamos que apresentar uma justificativa. Todo projeto pede uma justificativa. Por que esse projeto é importante? Né? O que tem? O que esse projeto vai trazer de contribuição? Geralmente a justificativa, ela se baseia no problema, na problemática. Então, qual era a justificativa desse projeto de pedagogia bilíngue? Por que nós estávamos propondo? Qual era a relevância? Né? Então, o que foi colocado lá, se eu estou aqui lembrando? Foi colocado como justificativa, a justificativa para este projeto é que a comunidade surda de Altamira se manifestou e apresentou uma carta junto ao campus de Altamira em um evento e tal, né? Como também foi apontado como justificativa a inclusão de crianças com deficiência auditiva e a necessidade de formação de professores especificamente nessa área, Libras-Português. Isso tudo foi colocado como justificativa. Porque quem for analisar o teu projeto vai ter a ideia de que não, realmente ele está propondo um projeto com embasamento empírico, com embasamento de demandas reais, tá? Imaginem que vocês vão desenvolver um projeto para asfaltar as ruas de Altamira. Não pegar aí uma coisa que é do nosso dia a dia aqui, que tu sai e teu carro cai no buraco bem ali. Vocês estão com essa missão de apresentar um projeto junto à prefeitura, à Secretaria de Urbanismo, eu acho, para que vocês possam promover o asfaltamento das ruas de Altamira. Qual é a justificativa que vocês vão colocar lá para a existência do projeto? Me apontem 3. Precariedade das ruas. Você sabe bem isso, né? Trabalha diretamente nesse âmbito, né? De estar trafegando aí, né? Uma situação particular rapidinha, professora. Um amigo meu está hospitalizado no regional por conta desses buracos e o outro também se acidentou. 2 colegas meus que trabalham lá no ponto, um no dia e outro no dia posterior. E o outro está mais grave, quebrou a clavícula, pegou 5 costelas e tricou a bacia. Eita, olha só. Por causa desses buracos. Claro que você não vai colocar assim nessas palavras e nesses termos no projeto. Mas como que você pode falar isso em termos técnicos? Que uma das possíveis justificativas para apresentar um projeto de asfaltamento das ruas de Altamira é porque os buracos existentes incorrem em risco à saúde e à vida das pessoas que utilizam essas vias, né, de trânsito. Então, é uma justificativa. É ou não é, gente? É uma problemática baseada em uma justificativa real. Qual seria uma outra justificativa que poderia justificar ali a existência do projeto? Vamos lá, deixem a política de lado, Além de causar acidente, colocar em risco a vida das pessoas, também atrapalha o tráfego, né? Tanto de pessoas como de ciclistas, motociclistas e motoristas. Sim. Que mais, meninas? Ou outros meninos? Qual a justificativa para a existência de um projeto para asfaltar as ruas de Altamira?
O que vocês poderiam colocar? Se fosse pedido para vocês, como estudantes da Universidade Federal do Pará, desenvolver um projeto de asfaltamento das ruas de Altamira, que justificativa, além dessas que o Francisco falou, vocês poderiam acrescentar? Professor, acho que para melhorar a qualidade de vida, né? Porque tem muitas pessoas que têm comorbidades e aí ficaria mais viável sair. Qualidade de vida. Sim. Né? Então vocês teriam que apresentar o porquê de vocês estarem propondo um projeto dessa natureza. Vocês que querem pesquisar a inclusão, qual é a justificativa para isso? Ah, eu acho bonito? Não. Ah, eu acho lindo falar de educação inclusiva? Não. Vocês não vão falar isso. Vocês vão falar e vão ter que justificar o porquê de vocês escolherem esse tema para o projeto de pesquisa. Por que a minha aluna escolheu escrever sobre vivências na maternidade? Sim, ela se baseou em uma experiência pessoal, né? Ela estava grávida. Você pode até colocar que um dos pontos motivacionais para a existência do projeto diz respeito à condição pessoal da pesquisadora, né, que fomentou essa ideia, porém apresenta-se como justificativa que uma gravidez durante a graduação pode o quê? Interpor prejuízos, interpor dificuldades no andamento e conclusão do curso, né? Porque as pesquisas apontam isso. Se a pessoa não tem uma rede de apoio, e a minha aluna falou isso lá no trabalho dela, se as mulheres que ficam grávidas durante a graduação não têm uma rede de apoio que dê esse suporte, é muito provável que essa mulher deixe a universidade. Ela apontou como justificativa, como problemática também, a falta de creches dentro das universidades aqui do norte. Porque se você vai numa universidade lá do sul, dentro do camping existem creches, onde tanto que todas as mães da comunidade acadêmica, sejam alunas, professoras, técnicas, podem deixar os seus filhos durante o período que estiver na universidade. Isso não acontece, nós não temos isso aqui na Universidade Federal do Pará. Isso poderia ser uma justificativa para a existência de um projeto que pode colocar como meta, né, que pode colocar como objetivo a implantação de creches universitárias. Vocês estão entendendo que a justificativa é algo baseado no concreto, no real? E ela tem que existir dentro de um projeto. Todo projeto tem que ter uma justificativa, tá? Definido esses passos, vocês vão buscar toda a revisão bibliográfica. Falou de inclusão, vai ler esse texto, né? Vai ler esse livro, que tem vários artigos aqui de vários autores que você pode apresentar na sua revisão bibliográfica. Vocês vão pegar, ó, esse livro que fala Esclarecendo as Deficiências. Você vai falar de os deficientes e seus pais, né? Vocês vão pegar a referência bibliográfica para dar justificativa e para dar, para reforçar esta questão, que vocês estão levantando. Ah, vamos falar de inclusão, então bora escrever sobre tudo que a inclusão já fomentou em termos teóricos. Vamos fazer uma revisão bibliográfica. Vamos passar a limpo tudo que já foi escrito e vamos apresentar aqui os pontos principais que estejam ligados à minha problemática, ao meu tema, à minha hipótese, aos meus objetivos e às minhas justificativas. É uma revisão bibliográfica, tá? Definido esse passo, qual é o outro passo do projeto? É você me dizer como que você vai desenvolver a sua pesquisa, como que você vai planejar e vai executar a tua pesquisa. No projeto, gente, não apresenta resultados, tá?
Não apresenta, porque ainda é um projeto, ainda vai acontecer. No projeto, vou repetir, projeto de pesquisa não tem resultados. Você vai apresentar a introdução contendo esses tópicos, vai fazer uma revisão, vai apresentar a sua metodologia, tá? O que é que você vai fazer, que tipo de pesquisa você vai desenvolver, vai colocar as referências que você usou na sua revisão bibliográfica. Lá nas referências não pode conter nenhuma revisão que não esteja na revisão bibliográfica, tá? Vou pegar novamente aqui o... Deixa eu ver. Vou pegar novamente aqui. Onde que tá o texto que eu abri? Deixa eu ver. Aqui. Ó, esse texto aqui, ela fez a revisão dela, tá vendo aqui? No artigo dela tem a introdução, certo? Tem a introdução. Aqui na introdução, ela está citando a Unesco, ela está citando a ONU, ela está citando a Silva, Viana, Tardelli, Almeida, Inajara. Todos esses nomes são referências que devem estar lá no final nas referências. Vamos ver se ela fez certinho? Vamos ver se lá na referência ela colocou Viana, Tardelli, Almeida 2012. Tem que estar lá. Se não tiver, tá errado. Viana, me lembrem aí, Tardelli. Ó, Viana, Tardelli, Almeida, tá? Então, todos os nomes que estão aqui na referência, eles devem estar contidos tanto aqui na sua discussão e resultados, né? Na seção de resultado e discussão, aqui alguns artigos já trazem resultado e discussão junto, outros trazem separada a discussão numa seção à parte, quanto em todo o texto. Tudo que tem de referência no texto como um todo tem que constar lá na revisão, que é essa parte aqui. E o cronograma, o que é o cronograma, gente? Cronograma é isso que eu coloquei para vocês aqui no nosso plano de aula. Desde o primeiro dia até o último dia, quais são os passos que serão dados, qual é o planejamento em termos de tempo, tá? Imaginem que vocês têm 6 meses para executar o projeto. Aí vocês vão colocar, nós estamos em março, né? Em abril, vamos para colocar abril. Junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, vocês têm que defender vamos colocar o TCC de vocês, o projeto final, o trabalho todo feito, vocês têm que apresentar em 6 meses. Aí vocês vão colocar, vou colocar no cronograma exatamente como eu fiz aqui com a data, 31, 25 e tal, e tal, e tal. Vocês vão estender isso durante 6 meses, colocando o dia, ou melhor, colocando os meses e o que vocês vão fazer em cada mês especificamente. Por exemplo, no mês de abril, vocês vão escrever o projeto. No mês de maio, vão o quê? Fazer a coleta de dados. Maio, abril, junho. 3 meses de coleta de dados. Julho, agosto, setembro, outubro, vocês vão fazer o quê? Análise dos dados e vão escrever a redação final para apresentar em novembro lá o seu trabalho. Então, esse é o cronograma, são as etapas da pesquisa. São as etapas da pesquisa, certo? Entenderam? Então, o que compõe um corpo de um projeto são esses passos que eu estou mostrando aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo de projeto para vocês visualizarem. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, que foi da especialização do meu marido. Lá do trabalho dele, ele teve que fazer uma monografia. Aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo como que... Aqui, modelo de projeto. Vamos ver. Deixa eu ver se esse aqui abre. Aqui, é lá como meu marido é da polícia, é lá do Instituto de Segurança do Estado do Pará. Mas, basicamente, esse projeto, ele segue os mesmos passos da universidade, porque ele é baseado nas regras da BNT, tá? Na capa, você vai ter
nome e o título do seu trabalho em caixa alta, o título principal, se houver subtítulo em caixa baixa, capa, na capa tem que conter o local da sua pesquisa e o ano da sua pesquisa. No cabeçalho, a identificação da sua instituição, no caso de vocês, Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Altamira, Faculdade de Educação. Tá? Na contracapa, você vai ter, aqui são 2 páginas, tá? Tá lendo assim, não sei porquê. Você vai ter o seu nome no topo da página, novamente o título, e aqui você vai ter uma subscrição alinhada à direita, onde você vai dizer projeto apresentado como requisito para obtenção do grau de licenciatura em pedagogia, né, realizada pela Faculdade de Educação, sob a orientação da professora Priscila Abelar Mendes de Souza, né? No final da capa, cidade e data. Na outra capa, página 3, você vai ter o seu sumário. O sumário é onde você vai identificar as páginas e as suas respectivas seções, tá? Introdução, olha só a introdução. O que é que tem aqui nessa introdução, gente, dessa especialização do meu marido? Aqui, apresentar de forma resumida o que vai ser tratado e como irá ser apresentado. Procurar fazer uma contextualização histórica do seu tema de forma sintética e objetiva. Lembrando que a introdução deve despertar a curiosidade do leitor, avaliador para seu projeto. Lá no caso deles, eles pediram no mínimo 2 laudas de introdução. É diferente para nós aqui, tá? Aqui, fazer uma introdução ao tema, descrever o cenário onde a pesquisa será centralizada. Olha aqui a ideia do funil, tá vendo? Apresentar a sequência lógica das ações que irão compor o trabalho de conclusão de curso, tá? Aqui a justificativa, logo após a introdução. A justificativa no projeto de pesquisa, como o próprio nome indica, é o convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental a ser efetivado. Por que é importante asfaltar as ruas de Altamira? Né? O tema escolhido pelo pesquisador e a hipótese levantada são de suma importância para a sociedade ou para alguns indivíduos de ser comprovada. Né? Aqui o pesquisador vai vender o seu peixe, exatamente, ele vai vender o peixe, né? Vai dizer o porquê que é importante a tua pesquisa, por que a pesquisa do Francisco é importante, por que a pesquisa da Adelaine é importante, por que da Fernanda é importante. Então você vai vender a sua pesquisa, né? Você vai apresentar suas justificativas plausíveis, né? A problemática, tá? Isso tudo imbuído na parte teórica aqui. O problema é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Depois de definido o tema, levanta-se uma questão para ser respondida através de uma hipótese que será confirmada ou negada através do trabalho de pesquisa. O problema é criado pelo próprio autor e relacionado ao tema escolhido. O autor, no caso, criará um questionamento para definir a abrangência de sua pesquisa e tarará, tarará, tarará. Eles colocaram um exemplo aqui, ó. Exemplo de tema. A educação da mulher, a perpetuação da injustiça. O problema relacionado a esse tema. A mulher é tratada com submissão pela sociedade. Esse é o problema. Quais são as hipóteses, né? Quais são as hipóteses relacionadas a esse problema? A hipótese é sinônimo de suposição. Eu suponho que a mulher é tratada com submissão pela sociedade por causa disso, 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 disso. É a hipótese, é uma suposição, tá? Eles colocaram como hipótese aqui para esse problema. A sociedade patriarcal, representada pela força masculina, exclui as mulheres dos processos decisórios. Essa é uma hipótese relacionada a esse tema e a esse problema. Objetivo, depois, né, dessa hipótese vem a questão norteadora. São perguntas. A questão norteadora são perguntas que o pesquisador levanta em cima do problema acima do problema de estudo. Acima do problema de estudo, tá? Onde é que eu tava, meu Deus? Toda vez que eu abro eu não sei voltar. Tava aqui. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Tá, estão precisando... Acima do problema de estudo. Oi?
Acima do problema de estudo, a senhora estava. Problema de estudo, cadê? Questões norteadoras, né? Aqui. São perguntas que o pesquisador levanta em cima do problema a ser estudado, ou seja, devem ser respondidas no decorrer da pesquisa. Lá na especialização, a professora de metodologia pediu no mínimo 3 questões norteadoras, tá? 3 questões. Cada orientador vai definindo a sua meta, vai definindo o seu modelo. Isso não é uma regra, ter 3 questões. Eu posso pedir uma questão norteadora para vocês, tá? O objetivo, objetivo, tá vendo aqui? Dividido em objetivo geral, a ser alcançado ao final da pesquisa. Objetivo específico, a serem alcançados no decorrer da pesquisa. Aqui ela pediu 4 objetivos específicos, tá? E aqui ela pediu 2 objetivos gerais, no máximo. Mas geralmente a gente pede na universidade a gente define um objetivo geral, tá? E eu sempre costumo pedir no mínimo 2 objetivos específicos, tá? E aí, após essa questão inicial, você vai passar para a sua referência teórica, que é onde você vai. Essa etapa do projeto é importante porque apresenta uma breve discussão teórica do problema, na perspectiva de fundamentá-lo nas teorias existentes. As teorias e teóricos utilizados na pesquisa devem ser alinhados com a linha de pensamento e de investigação da pesquisa, tá? A fundamentação teórica apresentada deve ainda servir de base para a análise e interpretação dos dados. Isso é muito importante, pessoal. Toda a fundamentação teórica que você vai usar, depois você vai resgatar quando você for discutir os seus dados e mais outras referências. Imagina que você, na sua introdução, na sua referência teórica, você está usando esses 3 livros aqui. Lá na discussão dos seus dados, você vai usar esses 3 livros e mais esse. E mais, deixa eu ver aqui, e mais esse, né? Você vai acrescentar, porque você vai discutir dados que você vai encontrar na sua pesquisa. Então, lá na referência, lá na sua discussão, você vai usar referências que você já usou no início do seu texto, lá na sua fundamentação teórica, e depois você vai buscar outras referências a partir do momento que você tiver já os seus dados coletados, tá? É muito importante que vocês pensem sobre isso, é por isso que é importante ler e fazer um fichamento das suas referências, pegando os pontos principais, criando um arquivo. Texto 1 que eu li, discutiu isso. Texto 2, discutiu isso. Porque quando você for sentar lá e discutir, precisar de leitura para discutir, você vai buscar a sua fonte, você vai buscar lá o que você conseguiu organizar lá no seu fichamento, nos seus resumos. Cada um tem um método próprio de conseguir organizar, de conseguir se organizar teoricamente. Como é que eu faço, gente? Como é que eu sempre fiz? Eu sempre gostei muito de transcrever texto. Na minha época, que eu estava muito encegueirada, eu pegava esse livro, eu era capaz de transcrever o livro todinho. Eu tinha pilhas e pilhas de caderno, assim, onde eu tinha caderno 1, livro esclarecendo as deficiências, pontos principais, autores, eu tinha tudo minuciosamente organizado. Antes da era do computador, antes da era digital, eu tinha cadernos e cadernos na minha casa, porque quando eu era estudante eu não tinha computador, não tinha internet, estava iniciando ainda essa questão, né? Lá em 1999, 2000, a gente não tinha essa facilidade que vocês têm hoje, né? O Google, não sabia nem o que era Google, né? Eu ia para a biblioteca da universidade e aí lá eu sentava e fazia a transcrição manual desses textos, e aí eu ia criando, eu ia conseguindo me organizar teoricamente. Por quê? Porque quando eu precisei, que eu já era estudante de iniciação científica, eu já estudava inclusão, por exemplo, então tudo que era de inclusão eu fichava e guardava. Quando eu precisei desenvolver o meu TCC, apresentar o meu TCC, eu tinha toda a minha base teórica organizada para aquele tema específico, porque foi o tema que eu sempre quis. Então, eu defendi 2 TCCs. Os 2 TCCs foi sobre inclusão. Então, eu tinha lá tudo organizado já em termos teóricos. Vocês estão entendendo? Porque é importante se organizar? Né? Hoje existe o que, gente? Internet. Existe o que?
criar as pastas, tudo virtual, é uma maravilha. Basta querer fazer. Basta querer fazer se tiver essa possibilidade. Então, façam isso. Criem o banco teórico de vocês, tá? Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Quem é que já consegue fazer isso aí? Quem é que faz isso aí? Falem a verdade. Quem é que já tem uma organização teórica? Vou olhar para vocês aqui, vamos lá. Quando eu tô lendo os textos, independentemente de qual disciplina, eu vou escrevendo no caderno, aí eu já coloco referência também, que quando eu preciso, né, eu boto nos cadernos da disciplina para encontrar. Esses dias mesmo eu procurei no computador, não encontrei aqui no caderno. Encontrei bem rapidinho. Sim. Tem que ter organização, gente. Tem que ter organização, senão não dá certo não, senão não flui, tá? Então, no momento que você... Gente, eu já não sei de novo localizar aqui. Ai, meu Deus, deixa que abrir de novo esse projeto. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui do referencial teórico é onde vocês vão se organizar e apresentar aqueles autores que já discutem, né, esses temas específicos que vocês estão discutindo, tá? Depois dessa parte, metodologia. Metodologia, que é o passo a passo. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método, né? O caminho da pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados, se foi questionário, se foi... Aqui tem um erro, bem que eu localizei. Instrumento não é entrevista, é técnica. Instrumento é o físico, é o questionário, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Do tempo, da equipe de pesquisadores, da divisão, da forma de tabulação e tratamento dos dados, enfim, tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. Receita de como será realizada a pesquisa. Delineamento da pesquisa, ou seja, se é uma pesquisa quantitativa, se é uma pesquisa qualitativa. Como será calculada a população e a amostra, se for o caso, né? Se for uma amostra muito grande, a gente está falando de uma pesquisa o quê? Quantitativa, né? Descrição do plano de coleta de dados, como que foi coletado os dados, descrição da análise dos dados, tá? E aí tudo isso vocês vão organizar para no final ter os dados em si. O que são dados? O que são dados? Quando eu falo assim, fazer a coleta de dados, o que vocês entendem? O que são dados? Números. Fazer a coleta de dados, o que é isso? Dados, eu acho que é os textos, né, que fala do assunto que a gente quer tratar. Não. Fazer coleta de dados. Pensem no que vocês estão escutando. Que estão presentes, né, no resultado do que foi coletado, né, das pesquisas. Exatamente. Os dados são os resultados da pesquisa, gente. Tá? Os dados são os resultados da sua pesquisa. Vocês querem saber qual é a opinião dos professores sobre inclusão. Aí vocês vão entrevistar 10 professores. As respostas dos professores sobre esse assunto são os dados. Tá? Entenderam isso? Hein, pessoal? Sim. Eu tô achando que vocês não estão entendendo. Sim, professora, entendendo, sim. Tá? Os dados. Dados são resultados da pesquisa. Dado, fala bem aqui, diretamente olhando para você, que quando vocês estiverem vendo esse vídeo novamente, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Os dados são os resultados das pesquisas que vocês vão utilizar. Tá, gente? Os resultados que vocês vão encontrar com a pesquisa.
seja uma pesquisa empírica ou seja uma pesquisa teórica, vocês vão encontrar dados, vocês vão encontrar resultados. Ficou claro isso? Sim, sim. Francisco, Juliana, Eline, Gesiele, Fernanda, Roseli, Sim. Eulália, Adelaine, Karen, Flaviane. Entendi, professor. Wesley. Todo mundo entendeu? Jefferson. Doutora. Oi. Doutora, eu não. Tu não entendeu? Entendi não, professora. Não vou mentir a senhora não. Tá. Imagina que vocês têm o hábito de ver jornal, aí o jornal apresenta lá quem é a favor do Bolsonaro, quem é contra o Bolsonaro. De vez em quando sai no jornal essa pesquisa da Globo aí, o Ibope do presidente despencou não sei quantos pontos de janeiro a abril, não tem isso? Sim. Aquilo que está mostrando lá para vocês são os dados, são os resultados da pesquisa. Tá? São os resultados da pesquisa. Por exemplo, eu vou perguntar para vocês, agora, eu vou perguntar para vocês e vocês vão responder para mim. Quem gosta de bolo? Chocolate. Tá. Nesse eu gosto, eu vou, por exemplo, vocês são 39 aqui na sala de aula agora. 39 tirando comigo, que faz 40. Eu posso dizer que 39 alunos responderam que gostam de bolo. Esses 39 são os dados, são os resultados da minha simples pesquisa que eu fiz com vocês. Entendeu, Adelaine? Não, agora falando na minha linguagem, eu entendi, professora. Ah, tá. Eu tava pensando que era resultado de outras pesquisas. Qualquer resultado a gente chama tecnicamente de dado, de resultado. Assim, então se eu pegar uns dados de outra pesquisa, eu posso usar os dados, né? Dizer que é os dados da pesquisa. Exatamente. Exatamente. Né? Eu vou pegar esse texto aqui novamente. Ó, análise dos dados, tá vendo aqui? Lá na seção de metodologia e procedimento de análise. Olha aqui, cadê? Análise. Os dados quantitativos percebidos a partir da transcrição das entrevistas e foco desse estudo foram analisados e interpretados com auxílio do programa Microsoft Excel for Windows XP. Tá? Então, os dados são os resultados. A partir dos dados recolhidos, ou seja, a partir dos resultados recolhidos, a partir dos dados achados, foi possível perceber que existiam em 2009 45 alunos com deficiência matriculados e frequentes em cursos de graduação presencial nas instituições de ensino superior, que são as IES, públicas e privadas. Ao analisar esse resultado, ou seja, ao analisar esse dado por número total absoluto e relativo de pessoas com deficiência em processo de inclusão e por instituição de ensino superior, percebeu-se que a pública, ou seja, que a universidade pública, apresentava 8 alunos com deficiência em um total de 11 mil alunos matriculados em 45 cursos. Tá? Resultado, repetindo, resultado e dados são sinônimos. Entenderam isso? Entenderam? Sim, professora. Entendemos. Eu queria ver a carinha de vocês. Tá? Eu preciso que vocês entendam isso, gente. Se vocês não entenderem, eu vou parar tudo agora. Porque se vocês não entenderem isso agora, na disciplina de metodologia, vocês vão ter dificuldade para prosseguir. Me diga uma coisa, todas as pesquisas, ela tem que ter esses dados, né? Sim, toda pesquisa... Exatamente, toda pesquisa tem que ter dado.
Seja dado quantitativo ou dado qualitativo, tá? Entenderam? Tá? Entenderam isso? Professora, minha internet está ouvindo. Na hora que a senhora falou, travou tudo aqui. Toda pesquisa tem que ter dado, tem que ter resultado. Entendeu? Sim, professora, entendendo. Se ela é uma pesquisa, ela tem que ter resultado. Uma pesquisa tem que ter resultado, né? E só tem resultado com os dados. Resultados são os dados, né? Ah, são os dados. Isso. Deixa eu apagar isso aqui, não tem nada a ver. Deixa eu abrir novamente aqui. Tá? Então, dados e resultados vêm após a metodologia. Projeto não tem seção de resultados, entenderam? No projeto, todo projeto termina no cronograma. Ou melhor, termina no cronograma. Bem aqui embaixo da metodologia deveria ter uma seção de quê, gente, que eu mostrei no slide. Que aqui tem antes do cronograma. O que é que tem depois da metodologia, que eu mostrei lá no slide? Hein, galera? Discussões? Não, gente, do projeto. No projeto. Eu vou finalizar essa primeira parte do vídeo para começar a gravar de novo, porque olha, rapidinho já deu 1 hora, vai passar 50 horas para carregar no YouTube. Vou finalizar aqui para começar a gravar de novo.